Eduarda Borba, uma amiga do tempo, uma pessoa que anda de mão dada com a vida, uma pessoa cheia de histórias, cheia de certezas e cheia de convicções. A sua vida foi baseada no início em dois ramos, na filosofia e no teatro. Dois ramos completamente distintos, muito longe um do outro. Como é que essas áreas entraram na sua vida e como é que elas lhe definem? Porque tudo tem uma definição por trás. Se a escolheu foi porque algo tem. E eu gostaria muito de saber porquê. Na verdade, o teatro e a filosofia não são assim tão diferentes, porque nos unem naquilo que nós temos, todos nós temos em nós próprios, que é a nossa verdade, a nossa essência. O teatro chegou primeiro à minha vida e depois a filosofia veio completar, veio-me ajudar a compreender o teatro. Ou seja, a filosofia encaixou perfeitamente no teatro na medida em que passou a ser uma área de representação em termos de desenvolvimento humano. Quando eu pego no teatro, eu pego na filosofia e faço dela uma filosofia prática, porque dou corpo através do teatro. E então o teatro e a filosofia sempre fizeram muito sentido para mim. Porquê? Porque no teatro trabalha-se com pessoas, não há teatro sem pessoas, sem atores. E em cada um de nós temos estes dois aspectos. Temos o aspecto da filosofia e do teatro, que é o todo, o nosso corpo, o nosso movimento, a nossa voz. Então, eles unem-se perfeitamente. Interessante. Une só a si ou acha que é completamente essencial nas pessoas perceber um pouco de como a filosofia funciona, a filosofia da vida que é retratada no teatro? Acha que isso é importante para qualquer ator ou só depende da pessoa que escolhe tê-la? Sem dúvida, é importante para qualquer pessoa, para além de ser ator ou outra coisa qualquer que escolha ser. Na verdade, a filosofia é algo que nós trazemos connosco quando nascemos, porque é a nossa essência, é aquilo que nos define no nosso íntimo, aquilo que nos revela. E na verdade só nos revela, ou só revela a quem está preparado ou disposto a ser revelado e a revelar-se também, porque há sempre este confronto entre nós nos escondermos do outro para nos protegermos ou escondermos de nós próprios, que é um bocadinho pior ainda. O teatro ajudou a abrir-se às pessoas ou sempre foi uma pessoa muito destemida nesse aspecto de se dar? Não, na verdade o teatro ajudou-me muito, eu era muito tímida, era quase bicho do buraco e na verdade lembro-me perfeitamente que a primeira peça de teatro que fiz tinha uma frase com 3 palavras para dizer e eu atravessava o palco do teatro todo, de um lado ao outro, com esta frase e eu tremia tanto das pernas que eu estava tão preocupada, não se me esquecia do texto, mas se as pessoas, se o público ia perceber que eu estava a tremer tanto, porque eu realmente tinha as pernas, tinha até dificuldade em me equilibrar. Portanto, o teatro foi realmente uma grande escola para mim, uma grande escola em termos de desenvolvimento pessoal, porque foi no teatro que eu me descobri. Aliás, o teatro é isso mesmo, por isso toda a gente devia ter uma experiência em teatro, porque o teatro ajuda-nos a nos confrontarmos com os nossos medos, com as nossas ansiedades e com as nossas grandes questões existenciais. No teatro, quando a luz acende ou quando o pano abre, acabou-se. Uma pessoa pode estar cheia de medo, pode estar em pânico, mas tem que dar tudo. Despir-se algumas vezes das fragilidades que a vida nos traz e que nos ensina é importante, e acha que a maior fragilidade de um ator é o público ou é o seu próprio medo? A maior fragilidade de um ator é o ator em si. Sem dúvida. O público é muito importante porque alimenta-nos. Mas, na verdade, os grandes medos estão dentro de cada ator, da descoberta, daquilo que vai dar, porque um ator não... Quando se está a dar através da história de um personagem, que é outra pessoa, obviamente, não está a ter medo de se esquecer do texto, está apenas a ter medo de não conseguir interiorizar, não ter conseguido interiorizar aquela outra história que não é dele. Mas, na verdade, ele só vai contar esta história porque dentro dele há emoções e experiências que ele viveu na sua própria vida, que vai ajudar a que aquela personagem
tome corpo em cima do palco. E, portanto, os medos e as grandes ansiedades vêm exatamente de dentro de cada ator. A filosofia é preciso ter um pouco de capacidade teórica e mental para se conseguir abrir à descoberta de algo novo. Que normalmente o medo da pessoa de descobrir algo novo, que é a filosofia na realidade, faz com que a pessoa se acanhe. E eu gostava de saber porquê filosofia e que sentido é que teve filosofia na altura da sua vida para seguir essa área. Sabes uma coisa, João? Na minha vida eu nunca procurei nada. Tudo veio ao meu encontro. E eu só tive que dizer que sim ou que não. Neste caso, aceitei, disse que sim, obviamente, e garanto-te que nunca tinha sonhado fazer filosofia, mas a vida propôs-me porque naturalmente acreditou que eu estava preparada e por isso mesmo eu disse sim, porque a filosofia para mim não é nova. A filosofia para mim é, se quisermos, muito velha, porque vem desde o princípio da humanidade e, portanto, toda esta revelação do que é o ser humano na sua essência, desde a antiguidade até hoje, atravessar todo este processo de ser-se humano através da filosofia foi realmente uma grande descoberta para mim. Eu continuo apaixonada pela filosofia, como estava quando nos bancos da universidade, e sei que a filosofia veio-me dar muita confiança e também muito conforto, porque eu percebi que, ok, está tudo bem, há um propósito para tudo e tudo nasce de um sentir mais do que um pensar. E nós só temos que aceitar aquilo que nós sentimos como uma coisa humana. Não é algo de estranho, não, é uma coisa interna e portanto, este sentir novo, este sim, foi um sentir novo, fez com que eu acreditasse que valia a pena mesmo fazer filosofia. A Eduarda é uma das caras mais conhecidas do RCA, do Rádio Clube de Angra. Isso traz-lhe alguma responsabilidade comunicar para toda a gente que a conhece, toda a gente que sabe? Ou acha que isso é só um bom palco para dar a conhecer algo ou para mostrar algo às pessoas? Na verdade, dá-me uma enorme responsabilidade, tal como no teatro, porque as pessoas, quando nos conhecem, esperam mais de nós. E nesse aspecto, como eu tenho muito respeito por todas as pessoas que acompanham a Voz da Terceira, obviamente que eu dou o melhor de mim, mas dou o melhor de mim no Rádio Clube, como dou o melhor de mim no meu dia-a-dia, enquanto atriz, enquanto filósofa, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto amiga. Portanto, a responsabilidade é muita, mas o amor é maior. Qualquer uma das áreas que falámos até agora são muito de comunicar, são de estar com pessoas, de falar. A rádio surge como um escape ou uma aprendizagem diferente, sem o molde corporal e sem a expressão, ter que usar só um instrumento que é a voz? Na verdade, a rádio nasce da necessidade de comunicar, não propriamente de uma consciência da voz, porque eu nunca percebi ou nunca pensei se tinha voz ou não para o teatro, mas a rádio nasce na minha vida, aparece na minha vida numa altura em que eu tinha sido mãe e vivia na base aérea número 4 e estava naquele período de deslumbramento com o filho, então eu não queria fazer mais nada senão estar a curtir aquela enorme paixão que me tinha aparecido na minha vida, que foi o meu filho mais novo e na verdade, como tinha muito tempo livre e estava envolvida na base também em projetos de teatro e de comunicação, acabei por começar na Rádio Lages a fazer um programa infantil aos sábados de manhã e foi exatamente porque me estava a faltar o teatro, lá está aquela raiz da comunicação, então acabou por ajudar aquela fase a ser melhor passada na companhia dos ouvintes da Rádio Lages. Dali a uns 2 ou 3 anos, sensivelmente, vim para Angra viver e então aí entrei no Rádio Clube de Angra, se bem que o Rádio Clube de Angra faz parte da minha vida desde que eu nasci, porque eu sou quase vizinha, nasci aqui, quase ao lado e portanto eu tinha sempre um rádio de pilhas, como o Rui Veloso canta, no meu quarto e eu convivia, se é que é possível, com aquelas vozes maravilhosas da minha infância. Comunicar é uma ciência.
Todos temos noção disso. E para si, e como é que gostava de explicar o que é comunicar? Comunicar, na verdade, é um trabalho que merece muita atenção, porque há uma ideia de que comunicar é falar, mas para mim comunicar é mais ouvir e observar, contemplar, como diria o filósofo. Quando nós estamos a comunicar, se tivermos uma atenção plena a quem está à nossa frente, na forma não verbal como a pessoa se expressa, acabamos por compreender melhor aquela pessoa e conseguimos também ajudá-la, se for o caso, no final, no decurso da conversa, porque mais do que verbalizar é observar. Esta para mim é grande comunicação. A rádio conta histórias e o seu objetivo na rádio sempre foi ouvir pessoas. Algo que lhe traga boas memórias a ouvir, alguma coisa na rádio ou alguma coisa que fez a comunicar que lhe traga boas memórias, porque ouvir aquilo cria sentimentos em si. Na verdade, eu nunca me ouço porque eu faço sempre diretos. Eu gosto muito do desafio dos diretos e, portanto, faço sempre diretos. Mas, enquanto entrevistada, já me ouvi em algumas entrevistas que dei e sim, eu gosto de me ouvir porque me reflito naquilo que ouço. Nós, quando estamos a falar, nós estamos no espontâneo, não pensamos no que estamos a dizer e depois é bom nós ouvirmos e percebermos, que interessante, nunca tinha pensado nisso e aquilo saiu-me na altura e fez tanto sentido para mim quando ouvi, sim. A espontaneidade é algo que é normal em si ou é uma pessoa de pensar, parar e depois agir, ou normalmente é espontânea? Eu sou muito racional, mas eu não penso muito. Não sei se isso faz sentido. Faz. Eu sou muito racional porque a filosofia ensinou-me a organizar o pensamento e, portanto, eu uso muito a minha razão, racionalidade, mas, ao mesmo tempo, sou, obviamente, muito espontânea porque sou uma comunicadora no teatro, na rádio, em tudo na minha vida há comunicação e, portanto, eu sou muito espontânea e gosto muito de me permitir este lado mais imprevisto, porque também é um desafio. É um teste a nós próprios e eu gosto de testar constantemente. Então, eu normalmente nunca me preparo para... Mesmo que vá fazer eu uma entrevista, não me preparo, ou se vou fazer uma palestra também não me preparo, exatamente por isso, porque eu gosto de perceber até que ponto é que eu estou dentro, ou sobretudo até que ponto é que eu estou preparada para me dar sem pensar. Que conselho dava a alguém que começou agora a comunicar, começou agora a falar para o mundo? Como é que iniciava essa pessoa? Que conselho lhe dava? Que ideia base é esta de comunicar? Eu diria que tenha sempre em atenção quem está do outro lado, mesmo que no caso da rádio nós não conhecemos de uma maneira geral a cara dos nossos ouvintes, mas é sempre muito importante em qualquer tipo de comunicação nós colocarmos-nos no lugar do outro, termos esta humildade de descairmos um bocadinho do nosso ego, deixarmos isso um bocadinho de lado e pensarmos, ok, eu não posso dizer só aquilo que me apetece dizer, eu tenho que dizer coisas que façam sentido para o todo, que é onde estão os nossos ouvintes, no todo. É muito interessante perceber a visão que tem sobre estas áreas, sobre a sua vida no geral. Como é que vê o mundo e a vida das outras pessoas? A situação em que nos encontramos, a situação em que o mundo se encontra, as crenças que vemos, os acontecimentos mais recentes, forças políticas a crescer gravemente. Como é que vê o mundo neste momento? Na verdade, eu vejo o mundo como uma dependência. Eu sinto que os seres humanos estão efetivamente num processo de dependência profunda, o que os transtorna na sua humanidade. Todos estão dependentes de algo que os livre
das responsabilidades, ou seja, se estão dependentes do teatro, da religião ou da política, se estão dependentes da família, se estão dependentes dos empregadores ou dos empregados. Há uma necessidade de estar dependente para depois se poder mostrar a sua própria força através dos outros. E isso realmente faz-me ver toda esta situação que estamos a viver como perfeitamente aceitável. Nós realmente estamos numa era em que precisamos de deixar para trás aquilo que nos prende para nos libertarmos e podermos ser mais felizes, mais humanos. Acha que isto é uma caminhada que se deve ser feita sozinha, sem apoios? A autodescoberta da pessoa, as suas convicções, é uma caminhada que deve ser feita sozinha ou apoiada em algo ou alguém? Eu sinto que nós nunca devemos estar sozinhos, porque nós somos seres de relação e só crescemos no outro. E ainda bem que temos outros para que possamos crescer com eles. É o outro que espelha aquilo que nós somos e é neste espelho que eu me repenso e me confronto comigo própria. O outro lembra-me que eu não devo ser assim, ou que eu não devo talvez ir por ali. Ok, boa, ainda bem que me despertaram, não é? E, portanto, eu acredito mesmo que o ser humano não pode, nem deve estar sozinho. E esse também é um dos compromissos que este tempo nos está a pedir para nos libertarmos do passado, porque há imensa gente que nós vemos que não avança para novos empregos, para novas relações, para novas experiências, porque já se magoaram, já foram enganados. Então há um processo precisa mesmo de culpa e de vitimização, que tem que ser liberto, tem que ser limpo. Nós temos que deixar para trás aquilo que já não nos serve, mas temos antes que assumir isso. Ok, eu tenho tudo o que trouxe quando nasci, eu perdi-me um bocadinho nesta passagem, mas eu ainda estou a tempo de me reencontrar e de procurar, de me aproximar das pessoas que fazem mais sentido na minha vida. Mesmo que toda a gente pense que eu estou louca, não faz mal. Mas há um encontro connosco próprios através do outro que é fundamental. Estava a falar em perder e em ganhar durante uma caminhada. O que é que perdeu e o que é que ganhou durante a sua caminhada? Aí é que o objetivo é que chegou? Se é que já chegou lá ou se ainda o busca? Eu nunca chego a lado nenhum, estou sempre a meio do caminho. É este propósito de nunca saber o que é que vai ser o dia a seguir que me faz estar mais presente na vida. Eu não gosto de me acomodar. Ou seja, não, amanhã, mas eu não sei o que é amanhã. O tempo para mim é um companheiro, não é uma obrigação. E, portanto, o tempo faz-me companhia, eu faço companhia ao tempo, nós organizamos-nos na nossa agenda, mas ele não me obriga a ser estressada ou não me impede de conseguir nada. A Eduarda convive bem consigo própria, consegue estar sozinha com os seus próprios pensamentos tranquilamente? Sem dúvida, sem dúvida. São momentos muito agradáveis quando eu estou sozinha comigo. Eu acho fascinante, porque eu também me revejo um pouco, também adoro estar sozinha, adoro pensar comigo mesmo. Acho que às vezes é uma descoberta maior do que pensar com outras pessoas. Verdade. E acho que o caminho que a senhora Eduarda fez é algo brilhante e algo muito de descoberta para si e de exemplo para os outros. Obrigada. E eu queria saber, sendo mulher, o que é ser mulher nos dias que correm? Olha, ser mulher é um privilégio, porque é tão grande esta dimensão que nós trazemos enquanto mulheres, esta oportunidade que nós mulheres temos, única no mundo, de dar luz à vida, trazer filhos ao mundo, é algo que me engrandece, que me deixa cheia de orgulho e é algo que eu penso, eu não poderia ser outra coisa. Porque ser mulher é de uma dimensão tão grande, a única coisa que eu lamento é que as mulheres, de uma forma geral, ainda não tenham percebido a sua grande importância, o seu grande valor. E prefiram-se, muitas delas, acomodar atrás de vitimizações e de questões até muito pouco interessantes. Na verdade, eu sinto que nós estamos a viver uma era de machismo, mas feita por mulheres. E, portanto, eu ainda acredito que
que as mulheres vão olhar para si, encarar-se e aceitar-se exatamente como são, com esta grandeza que nós trazemos? Acha que, por ser mulher, cria-se algum tipo de dificuldade, algum tipo de constrangimento na sua vida profissional ou mesmo pessoal? Porque às vezes ser mulher custa andar na rua e ver certos olhares, receber certos comentários, pensar que só porque estou a usar certo tipo de coisas as pessoas me julgam por simplesmente ser mulher. Isso alguma vez lhe trouxe problemas? Não, nunca me lembro disso, sabes? Como sempre fui muito... a minha grande preocupação foi sempre saber quem eu sou e assumir aquilo que sou. Sou muito fiel a mim mesma e, portanto, tudo aquilo que os outros pensam ultrapassa-me. Deixa de fazer sentido para mim. Nunca foi impeditivo de eu fazer nada da minha vida, nem ter nenhuma escolha que tivesse que deixar pelo caminho. Eu respeito o pensamento das outras pessoas e não me incomoda, e até me virem incomodar. Se a pessoa tiver a ousadia de se encarar comigo e me dizer o que é que pensa, eu tenho muito gosto sempre em conversar com a pessoa e sei que no fim a pessoa vai dizer então desculpa lá, não era bem isso que eu estava a pensar de ti, porque normalmente as pessoas retiram ideias que não são nossas, são delas. É a forma como eles nos veem, não é aquilo que nós somos. O que é que lhe tira da sua zona de conforto? O que me tira da minha zona de conforto são as injustiças e os atrevimentos. Eu não posso com injustiças e não suporto atrevimentos. Por exemplo, o que é que lhe falta entrevistar ainda? O que é que sente que era uma conversa importante ter com alguém sobre algum tipo de tema? O que é que acha que lhe falta nesse sentido? Na verdade, eu nunca acho que me falta nada, porque o meu tempo, lá está, nós nunca sabemos qual é o último minuto, o nosso. E, portanto, como eu tenho muito respeito por isso, eu sinto que não me falta nada. Tudo o que eu fiz foi o que era possível e o que a vida me trouxe. Mas, sim, o que eu acho que é preciso falar com as pessoas, eu e tu e todas as pessoas que têm estas ferramentas e que podemos, e é isso que estás a fazer para já, quero te felicitar por isso, porque é muito aquilo em que eu acredito. É nós darmos voz às pessoas e não aos profissionais, aos cargos políticos ou a outra coisa qualquer. Muito obrigado. E, portanto, é mesmo muito bom. Aliás, tu, João, e os jovens da tua geração são a minha inspiração. Vocês é que me fazem acreditar que vale a pena confiar, que vale a pena crescer, porque vocês têm uma herança péssima que nós deixamos nas vossas mãos, mas estão a saber geri-la muito bem. Normalmente dizem que a minha geração de 1999, por essa altura, é uma geração perdida, uma geração falhada. Concorda com isso? De todo que não. Eu penso exatamente o contrário. Eu penso que a minha geração e a geração para trás é que foram gerações rasca pelas suas limitações, obviamente, que sempre existiram grandes cérebros e grandes heróis e grandes humanos, mas as pessoas viviam politicamente até numa pressão de ditadura e depois deixou-se de ser a ditadura no papel, mas passou a ser a ditadura do pensamento, ou seja, e as pessoas vivem nesta ditadura. Ainda não tiveram força de berrar o suficiente para sair, para rebentar esta bolha onde estão e serem livres. E esse berro, esse rebentar da bolha, tem que ser feito por nós ou por a sua geração? Não, eu acredito mesmo que está a ser feito por vós. E é isso que me engrandece, que me faz acreditar. Eu sou abençoada porque tenho 2 filhos da vossa geração. Tenho o Pedro com um bocadinho mais, mas tenho o Ricardo que é mais novo, ou seja, tenho aqui uma geração muito rica e quando olho para eles e para ti e para todos os jovens desta geração, eu fico emocionada porque penso, meu Deus, valeu a pena eu viver na escuridão, valeu a pena eu não perceber tanta coisa, valeu a pena eu ter falhado tanto, porque eles vão fazer aquilo que eu não pude fazer, vão brilhar. E vocês realmente têm uma luz própria, são seres cheios de luz, cheios com uma inteligência superior que vem engrandecer este planeta. Acredito também seja porque nós temos um leque de conhecimentos e de capacidades de pesquisa e de procura muito maior do que tiveram na vossa geração. Acredito também que acho que falta um pouco de apoio
à minha geração, isto no sentido de ser. A senhora falou muito bem e acredita que nós temos a capacidade para mudar algo, mas realmente quem está em níveis superiores não o acredita e não o investe. É muito difícil alguém com a minha idade conseguir mostrar-se às pessoas. E acha que como é que isso deve ser mudado? Devemos ser nós a atacar entre aspas, a pedir, a mostrar trabalho, ou também deve haver um pouco de confiança da outra parte? João, eu nunca esperei que ninguém me oferecesse nenhuma oportunidade. Eu fui atrás de todas elas. No meu processo criativo, tudo aquilo que me aparecia na minha mente e que eu achava que faria sentido, fosse um workshop, fosse uma peça de teatro, fosse o que fosse, eu disse sim e sentei-me, escrevi e entreguei. E não fiquei à espera que me dissessem sim ou não. Eu entreguei, mas já estava a preparar outra coisa. E dei sempre asas ao meu processo criativo de forma a que todas as minhas ideias pudessem ser vistas ou até executadas por mim ou por outras pessoas, mas que fizessem parte do mundo. E, portanto, é isso que eu vos digo. Não fiquem à espera da opinião dos outros. Não se escondam atrás das opiniões que não acreditam em vós, porque quem não acredita em vós são apenas as pessoas que não acreditam nelas próprias. E não acreditam nelas próprias, que viveram numa geração em que ninguém acreditava em ninguém. Havia ali uma grande diferença entre o ser e o fazer, e portanto quem fazia que era bem visto, o ser era apagado. Felizmente agora estamos numa nova era, uma era de renovação e que nos permite assumir aquilo que somos. E cada um é exatamente aquilo que é, seja isso o que for, e só por si vale o lugar no mundo. Devemos ser livres de ser o que quisermos? Completamente. Nem vejo outra forma de estar no mundo. Mesmo que isso nos custe, que nos traga algumas dificuldades, é sempre a nossa prioridade. Eu conseguia definir-lhe em várias palavras e em vários bons adjetivos. Mas o que eu acho mais complicado é nós definirmos. Porque ainda hoje é enraizado que nós não devemos elogiar-nos, que nós não devemos acarinhar-nos, Pois é. que o ego deve ser massageado sempre por outras pessoas e não por nós. E eu ia-lhe pedir se pudesse definir-se em relação a si como pessoa, o que é que dizia aos nossos ouvintes? Olha, João, eu não tenho problema em me definir, sabes porquê? Porque o meu ego já está posto de lado há muitos anos. Foi um processo que me custou muito, que trabalhei muito, mas que hoje estou feliz porque o fiz. Eu não tenho ego, aliás, todos temos ego, mas eu não dou grande valor ao ego, porque eu descobri que era muito mais do que isso e o ego só é um suporte para as nossas inseguranças. E quando nós estamos seguros, quando gostamos daquilo que somos, o ego pode ficar sentadinho à espera que nós vamos lá de vez em quando visitar-lhe. E, portanto, eu tenho muito orgulho em mim e gosto muito, muito, muito de ser mulher, como já disse. Gostei, foi a grande experiência da minha vida foi ser mãe. Mãe para mim lá está, é a revelação maior da natureza em nós, do que é ser-se humano e do que é ser divino no mesmo. É dar vida, dar luz, trazer seres ao mundo, é uma grandeza. É aí que começa a grande descoberta da pessoa. É, sem dúvida. Eu costumo dizer, aliás, que o meu filho, a primeira vez que fui mãe, o meu filho mais velho é que me ensinou o que era amar, o que era o amor. Porque eu achava que sabia, mas eu afinal só gostava das pessoas. Eu não amava as pessoas, ou pelo menos não tinha esta consciência. Mas quando eu fui mãe pela primeira vez, eu descobri que o amor é uma coisa infindável, eterna e que ultrapassa tudo. Então é uma grandeza tão grande que nos enche de valor, que nos acrescenta muito e que também nos traz muita responsabilidade, muito sentido ético e moral também. Então eu gosto muito de mim e o que eu digo de mim é que se voltasse a nascer faria o mesmo caminho. E com amor lhe digo, muito obrigado pela oportunidade que me deu de conversar. Agradecer imenso o que faz aqui na Rádio Clube de Angra pela sua voz magnífica, que é um oradora nata. Obrigada. E
pelo trabalho que faz a mudar mentalidades, a criar algo novo nas pessoas. E disso ninguém lhe tira, e é o grande mérito da Sra. Eduarda. Muito obrigado. Obrigada eu, João. Muitas felicidades. Combinada